conceder esta oportunidade. Sou uma pedrinha no meio de uma multidão vasta, o povo de Deus espalhado por esta terra. Povo que tem experimentado o poder de Deus, tem vivido isso, tem trabalhado para o Senhor e conquistado muitas almas para o reino de Deus. E neste meio está a minha vida também. Eu sou grato a Deus por ter esta oportunidade de hoje estar aqui com o meu irmão Gustavo, ou Israel, com a sua esposa, e os meus irmãos que aí estão do outro lado, também ouvindo a palavra de Deus. Amém, Paulo. Vocês que estão nos assistindo, se quiser fazer alguma pergunta, imediato o nosso horário de transmissão, pode ficar à vontade também, pois o Paulo está apto aí para responder, e deixa Deus te usar do outro lado aí, que Deus vai usar nós desse lado, não é isso, Paulo? Isso mesmo. Eu estou aqui para responder aos meus irmãos dentro daquilo que o Senhor tem me concedido, com sabedoria e entendimento na sua palavra. Graças a Deus. Paulo, eu vou fazer algumas perguntas para você. Se sinta à vontade aí de responder. Não é nada que uma pergunta que não seja da palavra, da vontade de Deus. Primeira pergunta que eu tenho que falar para você: como iniciou a sua vida como cristão? Muito bem, irmão Israel. É um prazer desde já responder essas perguntas que foram elaboradas. E esta, como tal, como iniciou a minha vida cristã. Meus queridos irmãos, eu quero vos falar que eu vim já de berço dentro da casa dos meus pais. Meus pais, quando eu nasci, já congregavam na igreja Assembleia de Deus, no Ministério do Belém. Então, eu já tenho desde berço a minha vida como cristão. Mas a saber, né? Nós nascemos no berço cristão, fomos criados no berço cristão, mas quando crescemos é que tomamos realmente a decisão de servir ou não a Deus, de ser realmente um servo do Senhor, um cristão verdadeiro, quando estamos numa tenra idade, uma idade de jovem, aonde temos que tomar as maiores decisões da nossa vida. Comigo não foi diferente. Eu aprendi tudo que eu sei, eu aprendi desde berço dentro da casa de Deus, aonde a palavra até hoje é bem ensinada, conservada, pelo nosso pastor presidente, pastor José Wellington, que está na direção, os pastores que já passaram na minha vida, pastor Jairo Bartolomeu da Rocha, saudoso já, pastor Luiz Branco, também que já é saudoso, pastor André Sintra, pastor Onésimo, todos esses pastores. Hoje eu tenho o pastor Clóvis, né, que está sob autoridade na minha vida. Com todos esses pastores, nós adquirimos experiência. Também não posso me esquecer pastor Antônio Dionísio, um homem de Deus que me ajudou muito, compartilhando a sua experiência na vida cristã, me ensinando cada detalhe, e eu tenho guardado isso comigo. Então, a minha vida, ela já vem desde berço, servindo a Deus, sendo útil para Deus, né? E assim vou levar esta mesma fé até o fim. É esse o propósito do meu coração. Então, eu sou cristão já desde berço, com os ensinamentos dos meus pais, que tem assim, para mim, meus pais, eles são pessoas heroínas na minha vida, né? A minha mãe já é saudosa, já dorme no Senhor, venceu, né, as lutas desta vida, com todas as dificuldades que ela teve, está dormindo no Senhor, no seio de Abraão. E meu pai, que ainda está vivo, está lutando, perseverando com seu exemplo, indo até o fim. Então eu tenho esse exemplo de berço, e é isso que eu levo
para as pessoas, né, que ainda não têm Jesus, que precisam aceitar Jesus, que precisa servir a Cristo, não apenas a um Deus morto, mas servir a Cristo. Este é o objetivo da minha vida, né? Então eu quero dizer para os irmãos que eu tenho esta alegria, né, de poder expressar e falar que eu estou dentro da casa de Deus há 42 anos, que esta é a minha idade, né, como simples servos do Senhor, né? Entendo eu que você ser servo é uma missão que o Senhor tem entregado a cada um de nós. Ele escolhe já nós antes de nascermos para concluirmos isso nesta vida. Amém, Paulo. Deus abençoe. Eu vi aí que o senhor tem uma memória aí de elefante, né? Gravou bastante o nome das pessoas aí, os pastores que marcou a sua vida. E isso é muito bom, porque hoje tem tantas e tantas coisas que nos atraem no mundo, que faz a gente esquecer dos momentos bons das nossas vidas, né? E acaba fazendo que a memória, hoje de manhã, estava ali em São Paulo, e eu achei interessante, o rapaz estava ali vendendo uma parte assim de um livrinho que marca várias cores, né? E ele falou assim, ó, isso aqui é para memoriar, né? Você praticar sua memória, né? Porque pessoas hoje perdem a memória. Verdade. Estão perdendo a memória, né? Então, tipo assim, ele deu um exemplo das pessoas que tiram a CNH hoje. Estuda, e chega na hora ali de fazer a prova, acaba esquecendo, né? Então, ou seja, são uma geração que estamos esquecendo muito. E sou grato a Deus pela sua vida, porque são poucas pessoas ainda que lembram de algumas coisas. Verdade. Deus abençoe. Verdade, irmão Israel. Nós hoje temos uma dificuldade como ser humano nessa questão de memória, né? Muitas vezes achamos que temos que guardar todas as informações, mas na verdade nós temos que conservar as principais informações, né? E eu vou usar um exemplo simples da questão secular da nossa vida. Quando você está na escola ou numa faculdade, você vai estudar engenharia, por exemplo, né? Você estuda lá trigonometria e algumas álgebras, né, da matemática para desenvolver a engenharia. Mas, na verdade, nós temos muito que conservar a base da matemática, né? Que é o somar, é o subtrair, é o multiplicar e o dividir. Esta é a base da matemática. Sem isso, você não consegue fazer trigonometria, coisa alguma. Certo que esses pontos vão aumentando, mas nós temos que entender que nós temos uma capacidade dada por Deus, e esta capacidade pode ser um dom. Este dom, ele tem um limite, né? Você vai desenvolver algo, né? Você não vai poder fazer tudo. Então, essa questão de memória, de perca de memória, porque estamos muitas vezes nos iludindo com coisas grandiosas, né? E esquecendo do básico, que de muita valia e importância para a nossa vida, né? Eu, como cristão, eu não posso jamais esquecer que tenho Cristo na minha vida. Não tem como esquecer, né? Porque eu estou diante da face do Altíssimo. Mas na vida secular, como qualquer ser humano, temos também deficiência mental, né? Aquilo que a gente chama de normal entre nós, que andamos, pensamos, somos inteligentes e fazemos e dissemos e dizemos, né? Muitas vezes é uma deficiência, né? Olhando dentro da palavra,
muitas vezes Deus fala a loucura humana, né? Então nós temos que entender que temos um limite, né? E que sim, podemos, por algum momento, ter um lapso de memória, mas nós nunca vamos poder esquecer que Jesus é o nosso Salvador e que o diabo é o nosso inimigo, aquele a quem nós temos que vencer. Aleluia, glória a Deus. Paulo, a segunda pergunta que eu quero fazer para você, você tem alguma experiência com missão? Já teve alguma experiência aí na sua vida com missão? Olha, irmão Israel, eu tenho poucas experiências com missão. Eu não fiz nenhuma missão transcultural ainda, né? Porque nós que somos servos de Deus, nós temos a promessa do Senhor, né? E isso nos alegra bastante, né? Quando Deus fala conosco e nos promete nos levar para determinado lugar, né? E a gente fica alegre com isso. Não posso falar que fiz missão transcultural, mas assim, na minha simplicidade, a missão ela se começa nas pequenas coisas, né? Nas pequenos detalhes, né? Que temos que observar. A primeira coisa que temos como missão concluída, né? Pregando a palavra para pessoas que estão realmente fora da presença de Deus, né? Eu não tenho o intuito de chegar aqui e falar que eu faço alguma obra na casa de Deus, porque isso também é uma missão dada por Deus, né? Para nós ali fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja, a qual cabeça é o próprio Cristo, né? Mas essa parte nós fazemos com a nossa condição, né? Porque assim está escrito, vai nessa tua força, né? Assim que Deus fala para nós. Então, naquilo que Deus tem me dado de força, eu tenho procurado atender, né? Nem sempre, talvez da forma que outros esperam, mas a gente vai fazendo devagarzinho. Porém, fora do templo, né, da porta para fora do templo, a minha vida, ela sempre se baseou em pregar o evangelho a pessoas aonde quer que esteja. Então, assim, eu posso relatar algumas missões, né, que assim, eu já tive experiência, né, de morar em lugares violentos, por exemplo, né, e ali, no simples caminhada de ir para a igreja, encontrar pessoas armadas, né, e você ter que direcionar uma palavra de Deus para essas pessoas, né, e essas pessoas entender, olhar para você, considerar você como uma autoridade de Deus, né, e ouvir a palavra de Deus e largar esta prática maligna, né. Outras relatos que tenho, né, de poder adentrar no hospital, numa UTI, estender a mão sobre pessoas, né, e orar por essas pessoas, e falar de Jesus por essas pessoas, para essas pessoas, que Jesus cura, que Jesus, ele liberta, que Jesus nos prepara e nos leva para o céu. Outro sim, missão dentro do cemitério, né? Não tem muitos dias que se passou que eu estava numa missão. Um colega de trabalho, né? Um colega de trabalho, um companheiro de trabalho na sua idade tenra, né? De 25 anos de idade. Quando ele chegou ali, ele tinha uma postura muito difícil, né, de se lidar, porque ele tinha sangue, e sangue, posso falar isso, ele era da 4ª geração do sangue de Lampião, né? Então era uma pessoa difícil de se falar com ele, de se chegar perto dele e falar com ele. E quando ele chegou ali, o Espírito Santo de Deus
me orientando, fez me aproximar dessa pessoa, né? E conversar com ele, né? Brincar com ele, e ali ser carismático com ele, e poder pregar o evangelho para ele. Ele não cria, ele na forma dele de ver, ele não entendia o poder de Deus, ele não cria que Deus era tão grande e poderoso, né? Não aceitava isso, né? Chegava muitas vezes a zombar, juntava ele e outra turma lá e zombar. Só que Deus me deu graça para ser firme nesta palavra e começar a pregar para esse rapaz individualmente, tirar ele do meio da multidão dos zombadores e começar a falar diretamente olhando para ele. Ele era uma pessoa muito alta, forte, né? Praticava suas academias, suas musculações, né? Andava com moto de alta cilindrada. Isso foi um dos pontos que o Senhor mandou eu conversar com ele, a respeito de andar com a moto de alta cilindrada. E ele passou um tempo sem moto, ele parou de andar de moto, irmãos, veja bem, parou de andar de moto de alta cilindrada e começou a andar de carro. Ele era uma pessoa que se envolvia com várias mulheres, né? Ele achava que era correto as mulheres pagar para ele e sair com ele. Ele tinha uma vida promíscua, né? Porém, tudo isso o Senhor colocou, né, como missão para abrir a minha boca e falar para esta pessoa, né? Que hoje está dormindo, o nome dele se chama Edielson, né? Saudoso já. E ali a gente foi pregando, foi mostrando para ele, né, o poder da palavra de Deus, a ira de Deus contra o pecado, mas a misericórdia de Deus para aquele que se arrepende do pecado, né? E ele foi dando ouvido, foi refletindo, né? De repente aparecia nele uma dor de cabeça muito forte. E como sempre, indicamos a medicina, o remédio da farmácia, da drogaria, né? Mas também indicamos o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o remédio que vem do céu, o poder da palavra, né? E fomos falando para ele. E ele foi dando ouvido, começou a ouvir, parou de sair com aquela vida promíscua com as meninas, né? E de repente, quando eu me vejo, ele chega em mim e fala que está namorando com a menina, né? E queria largar dessa menina, mas o Senhor colocou no meu coração para falar para ele não fazer isso, porque era uma menina de família. E eu sem saber de nada, irmão, a origem dessa menina. Mas o Senhor falava para mim que não era para ele fazer isso com essa menina, né? Porque ali estava a oportunidade dele, de Deus mudar a vida dele. E quando veio toda essa tragédia acontecer, né? Ele estava começando a andar para a igreja. Olha só, irmão, estava começando a ir para a igreja. E o Senhor achou por bem recolher. O Senhor achou por bem recolher. Porque Deus, ele conhece o nosso dia de amanhã, nossas práticas de amanhã. Nós não sabemos o que vamos fazer amanhã, mas o Senhor conhece. E quando eu estava ali naquele velório, eu fiquei muito feliz porque estava rodeado de pessoas cristãs, servos do Senhor, pastores naquele velório fazendo um culto, né? E aquela menina, eu tive o prazer de conhecer ela é filha de crente, né? E ela estava ali, começou a namorar com esse menino, estava assim, meio que um pé meio fora da igreja, achando que ia conseguir as coisas fora da igreja, mas não sabia ela que através dela, Deus estava resgatando aquela vida, né? Para preparar ele e levar ele para a glória. Eu creio, meus irmãos, que a palavra que o Senhor mandou falar para este jovem, o Edielson, penetrou no coração dele, e eu creio que nos últimos momentos de vida dele, ele olhou para o céu e pediu perdão a Deus pelos seus pecados, porque assim foi o que aconteceu. Ele teve ainda, naquele acidente de moto, ele ainda pediu, para você ver como que é, irmão, o coração do homem. Nós não conhecemos, mas Deus conhece. Este jovem, quando sofreu esse acidente de moto aqui na Fernão Dias,
a namorada estava junto, caiu da moto, só teve alguns arranhões, escoriações, e ele quebrou a bacia, quebrou essa parte toda. E mesmo ali, naquela situação, quando o policial de trânsito chegou perto dele, ele tinha um coração fantástico, irmão. Ele pediu para o policial filmar onde a namorada tinha caído para ver se ela estava bem. Mesmo ele em dores, irmãos, ali prestes a falecer, ele pediu para o policial filmar aonde estava a namorada dele. Enquanto ele não viu, irmão, a filmagem que a namorada estava bem, ele não fechou os olhos. E ali, depois que ele viu, ele fechou os olhos. Aí, irmãos, é onde eu digo para você que somente Deus conhece o coração do homem. A missão que nós temos hoje não é de escolher pessoas, fazer acepção de pessoas, não, e de achar que conhecemos pessoas. A nossa missão é de pregar a palavra, porque Deus conhece o coração do homem, e quem salva é Jesus. Aleluia. Ô, irmão Paulo, Deus abençoe. Sabemos que é poucos que faz isso, né, de pôr a cara aí e falar do amor de Deus. Irmão Maconildo, né, esteve aqui conosco sábado passado, também tá mandando aqui um abraço para você, né. Amém. Ele tá com o celular da esposa dele aqui, a glória a Deus. Amém, presbítero. A sua bênção. Tem aí um grande carinho pelo senhor, né. Isso é muito, muito bom mesmo. Glória a Deus. Sabemos que nós não estamos sozinhos nessa peleja. Aleluia. Glória a Deus. Eu fiz 2 perguntas para você. Sim. Eu quero fazer mais uma. E depois a gente vai um comercial. É isso? Um intervalinho aí rapidinho. Glória. Na sua opinião, o que é um cristão? Quanto tempo... Na sua opinião, o que é um cristão? Quanto tempo de evangélico precisa fazer para sair da zona do conforto? E como fazer a obra de missão? Então vamos lá, deixa eu repetir de novo aqui. Na sua opinião, o que um cristão com tanto tempo de evangelho precisa para sair da zona de conforto e começar a fazer a obra de missão? Olha, irmão Israel, essa pergunta é uma pergunta muito pertinente, né, a esse trabalho, né, de almas arrependei-vos, né? Porque nós precisamos, como cristão, entender qual é a missão que o Senhor tem nos dado, né? Muitas vezes nós nos prendemos muito à questão humana, né? Colocamos a questão humana em primeiro lugar. Essa questão humana que eu falo não é o da missão, não, né? Não é aquilo que Cristo ordenou. Nós colocamos como missão em primeiro lugar as nossas necessidades, né? Isto é uma coisa verdadeira, é algo verdadeiro, que temos que buscar por nossas necessidades, né? É fato que, como ser humano, nós temos que trabalhar para suprir a nossa necessidade individual e da família, da esposa, dos filhos, da nossa casa. Temos que manter isso. Como diz o apóstolo Paulo, trabalhei de dia e ainda fiz a obra de Deus, né? Porém, para sair da zona de conforto, que é essa, nós suprimos a nossa necessidade, mas nós temos que nos atentar para não exagerarmos nisso, né? Achar que devemos só buscar isso e porque somos cristãos, somos crentes, né? Não precisamos fazer mais nada, basta somente ir na igreja e voltar para casa, e ir na igreja e voltar para casa, e tá muito bem assim, porque tem muitos que acham que pregar o evangelho, né? Pregar o evangelho
para outras pessoas é sinal de confusão, é sinal de perca, né? De alguma coisa nessa vida. Meus irmãos, eu quero dizer que para nós fazermos a vontade de Jesus, sair da zona de conforto, nós temos que ter na consciência, primeira coisa, que nós vamos morrer por causa do nome de Jesus, né? Eu não estou dizendo que eu ou você vai passar por isso, né?